Lucas Fasson, ex-zagueiro do São Paulo, pode pintar no Corinthians ou no Atlético Mineiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre o tema e fala também da busca do tricolor paulista por reforços para a zaga, um jogador que encanta bastante. E fala sobre Vitor Sá e São Paulo. A negociação de fato travou, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E os conselheiros do Santos estão revoltados com a possibilidade de Arboleda ser contratado. Nos últimos dias, o zagueiro equatoriano que pertence ao São Paulo foi sugerido a Alexandre Matos, que teve o aval de Cuca para abrir tratativas. A revolta interna se dá por três motivos. O primeiro deles, o salário do Arboleda, R$1 milhão por mês. Esse valor inclui 700 mil em carteira e outros 300 mil que o São Paulo banca como assumindo dívidas que o Arboleda havia contraído no mercado. Além da questão salarial, o histórico extracampo é extremamente pesado. O Arboleda está entre os jogadores que mais se envolveram em problemas fora das quatro linhas. Por último, mas não menos importante, o fato de o Arboleda ter 34 anos de idade faz com que esse pacote seja extremamente preocupante. E no Santos, de pessoas ligadas, aliadas e opositoras a Marcelo Teixeira, a rejeição é gigante. Só para completar, o São Paulo, para liberar o Arboleda, ainda também exige $1 milhão. Essa grana seria utilizada pelo tricolor para resolver uma pendência que tem com o empresário do atleta, o Pepe Chamorro. Só para completar, registrar que assim que foi contratado pelo São Paulo de volta, Dorival Júnior chegou a cogitar a utilização de Arboleda, que estava treinando afastado do restante do elenco depois de se ausentar por um mês do São Paulo sem qualquer justificativa. A repercussão sobre a possibilidade de o Arboleda ser reintegrado foi tão ruim entre torcedores do São Paulo que o tricolor avisou ao Dorival Júnior que essa hipótese estava descartada. Hora de falar sobre os reforços que o São Paulo pretende para a zaga. Você sabe que Domingos Duarte, zagueiro português, que eu contei em primeira mão, que estava na mira do São Paulo, está praticamente descartado. São Paulo e Domingos Duarte não se acertaram em relação às condições financeiras. A partir daí, uma série de nomes tem surgido. Queria começar falando sobre Samir, hoje com 31 anos de idade, atleta revelado no Flamengo e que pertence ao Al Najma, time que acaba de ser rebaixado da primeira para a segunda divisão do futebol saudita. Tem salário alto e deve ser liberado de graça, até porque o Al Najma não vai conseguir mantê-lo para a próxima temporada jogando a segunda divisão. A ideia do Samir era fechar com um clube brasileiro num contrato de pelo menos 3 temporadas. Ele ainda tem sondagens da Turquia e da China e foi especulado no São Paulo. Tem gente, inclusive, cravando que o Samir está perto de virar reforço tricolor. Quero contar para vocês o que eu ouvi de um dirigente do CT da Barra Funda, abre aspas, o Samir foi oferecido ao São Paulo, mas não é nosso alvo, fecha aspas. O zagueiro que o São Paulo adoraria contratar se chama Arthur Chaves, atleta de 25 anos de idade, que pertence ao Hoffenheim da Alemanha. Ele foi emprestado nesse início de temporada, ou nesse início de ano de 2026 para o Augsburg, que equivalia a metade da temporada no futebol alemão. E jogou 11 partidas com 2 gols na Bundesliga. Terminou a temporada em alta, jogando como titular do Augsburg, que integra a Bundesliga, o principal torneio de futebol na Alemanha. A tendência é que o Arthur Chaves seja devolvido ao Hoffenheim e o São Paulo está trabalhando para tentar convencer o time dele a emprestar o atleta. Queria destacar o que eu ouvi desse dirigente do São Paulo com quem conversei, abre aspas, o Arthur é um talento desconhecido, lembra muito o Jeromel, e todos aqui no São Paulo gostam muito dele, fecha aspas. Não se trata de uma operação fácil, jogador de 25 anos de idade, que conseguiu boas partidas com a camisa do Augsburg e que está valorizado. Se o São Paulo precisar comprar, o negócio fica cada vez mais complicado. E Lucas Fasson, ex-zagueiro do São Paulo, pode parar no Atlético Mineiro ou no Corinthians? Essa especulação ganhou as redes sociais nas últimas horas. Fui checar com o representante do atleta qual deve ser o destino do jogador. Zagueiro, canhoto, 25 anos de idade, praticamente livre no mercado. O contrato dele com o Lokomotiv se encerra em 30 de junho. E o fato de ser novo e ter deixado excelente impressão na última temporada russa, com 32 jogos, 2 gols e 3 assistências, acabou chamando a atenção de clubes brasileiros. Além de Atlético Mineiro e Corinthians, ele também foi especulado em Internacional e Botafogo. No Galo, a especulação é de que ele seria o zagueiro canhoto que o Atlético tanto busca. No Corinthians, que uma negociação já estaria em estágio mais avançado. O que eu fiz? Entrei em contato com um dos sócios de Juliano Bertolucci, um empresário que representa a carreira do Lucas Fasson. Abre aspas para esse empresário, a ideia é renovar o contrato do Fasson com o Lokomotiv.
O salário dele lá é muito alto. Perguntei se os vencimentos do Fasson na Rússia superam R$ 1 milhão por mês e a resposta foi positiva, com a expectativa de um reajuste nos vencimentos. Se essa negociação com o Lokomotiv não avançar e ele não conseguir seu aumento salarial, aí sim o Fasson vai estar aberto a propostas do futebol brasileiro, mas imagina-se que nem Galo nem Corinthians sejam capazes de repetir aquilo que ele pode ganhar no futebol russo no que diz respeito a finanças. De qualquer forma, vou continuar atento a essa história e qualquer novidade conto para vocês. Espero que tenham curtido o vídeo, deixem like, se inscrevam no canal. Estou embarcando na noite dessa quinta-feira para os Estados Unidos, onde eu vou começar a cobertura da Copa do Mundo para deixar todos vocês na cara do gol e super bem informados. Beleza? Curtiram o vídeo? Não esqueça de deixar like. Tchau. E Vitor Sá não vai mais ser jogador do São Paulo? As tratativas de fato travaram. Informação do GE dá conta de que um problema financeiro pode melar a transferência. Antes de gravar o vídeo, conversei com o diretor do São Paulo e também com um dos representantes do atleta. Quero começar falando sobre o que eu ouvi do staff do jogador, abre aspas, segue o fluxo normal de negociações. Estamos acertando os últimos ajustes, algo normal em uma transferência como essa. São Paulo também crava que não há chance de o negócio cair, embora admita que pequenos ajustes estejam sendo feitos. O que está acontecendo por trás de toda essa história? O Vitor Sá havia aceitado uma oferta de R$700 mil por mês nessa temporada, com direito a um aumento a partir de 2027, contrato de 3 anos, e a partir do ano que vem ele passaria a ganhar R$1 milhão mensais. O Vitor pediu um pequeno reajuste nos pagamentos dessa temporada, e São Paulo e Vitor Sá estão se acertando em relação a esse ajuste. Nada que possa impedir o acordo, pelo menos é o que me garantiram na manhã dessa quarta-feira o São Paulo e um dos representantes do atleta, o jogador de 32 anos de idade, está livre no mercado depois de deixar o Krasnodar, é torcedor do São Paulo, assim como seu pai, e fez todos os esforços para que essa negociação fosse sacramentada. E o São Paulo tem 7 jogadores em fim de contrato. Os vínculos se encerram até 31 de dezembro e os casos que demonstram ou causam mais preocupação são de Caleri, Lucas Moura, Luan e Tolói. Os demais jogadores formados nas categorias de base que ainda não conseguiram prosperar no time principal. Os goleiros Yang e Felipe Presses, além do zagueiro Matheus Belém. Importante contar que Caleri é a negociação mais antiga. São Paulo tenta estender o vínculo do argentino há pelo menos 6 meses, ainda sem sucesso. Uma dívida que o São Paulo tem com representantes do atleta e pendências relacionadas a luvas têm adiado essa renovação. Caleri hoje ganha na casa de R$1 milhão mensais e gostaria de ter cifras parecidas à de Lucas Moura, o jogador mais bem pago do elenco do São Paulo desde a saída do Oscar. Lucas Moura fatura R$1 milhão por mês. O grande problema é que o Caleri não vem dando respostas positivas dentro de campo. O desempenho dele caiu, gols perdidos de forma incrível, que inclusive atrapalharam na sequência do São Paulo nesse primeiro semestre de 2026. Renovação de contrato de Lucas Moura está estagnada, até por conta de mais um problema físico. O Lucas Moura só deve estar à disposição no fim da temporada. E é grande a chance de o São Paulo nem oferecer um novo contrato, a menos que o Lucas aceite condições extremamente diferentes do atual contrato. Ele é caro, tem jogado pouco e seu custo-benefício é horroroso. Luan só não foi negociado antes porque não quis deixar o São Paulo. Foram vários clubes das séries A e B que tentaram tirá-lo do tricolor, mas o Luan tem insistido em ficar. Não me parece ser nem um pouco provável a possibilidade de uma prorrogação desse contrato por parte do tricolor. Situação parecida também à de Tolói, que só não foi para o Mirassol no início do ano, envolvido numa troca pelo Lucas Ramon, porque o próprio atleta preferiu ficar no São Paulo, mesmo na condição de reserva. Que tal já começar com uma notícia super importante? Vitor Sá e São Paulo ainda não fecharam acordo. E essa notícia é maluca porque na semana passada uma pessoa do staff do Vitor Sá havia me garantido acordo. Vou até resgatar a mensagem e o dia direitinho. Aqui, ó. Sexta-feira, peraí. Quinta-feira, 19h54. Tô ao vivo e mando mensagem para essa pessoa próxima ao Vitor Sá. Vitor Sá fechou com o São Paulo? Interrogação. Bem próximo, embora nada assinado. Mandei pergunta na sequência, faz exames médicos quando? Não sei. Na sexta-feira, perguntei se o Vitor Sá já estava no Brasil. Sim, já está no Brasil. E aí eu quis saber sobre salários, condições, e a pessoa respondeu, não posso te falar sobre valores.
O que eu te asseguro é que o contrato que o Krasnodar queria fazer com o Vitor era de 2 anos, e os valores eram superiores aos valores que ele receberá ao longo dos 3 anos pelo São Paulo. Pesou a vontade de voltar a jogar no Brasil e pelo clube. Essa mensagem é de sábado e a pessoa confirma, vou repetir a frase. O contrato que o Krasnodar queria fazer com o Vitor era de 2 anos e os valores eram superiores aos valores que ele receberá ao longo dos 3 anos pelo São Paulo. Pesou a vontade de voltar para o Brasil e jogar no clube. Já contei para vocês que o Vitor Sá é torcedor do São Paulo, assim como o seu pai. Boa noite, tudo na paz. Passando para saber o que ainda emperra o acordo com o São Paulo. Bora tentar atualizar para vocês. Cara, vou falar uma coisa. Nada é mais difícil do que torcer para a Portuguesa, né? Isso é muito claro, isso é muito óbvio, né? Mas para o torcedor de São Paulo a coisa tem sido cada vez mais complicada. E não era assim, né? O torcedor de São Paulo, lá atrás, na década de 90, quando o rádio era muito forte, e o Milton Neves tinha um programa, ele fazia o pós-jogo muito bem na Rádio Bandeirantes, na Rádio Jovem Pan, depois ele volta para Bandeirantes, ele também tinha programa de TV no domingo, ele cunhou alguns slogans, né? Que se transformaram em adesivos que as pessoas colavam no carro. E o Milton Neves, na oportunidade, dizia: torcer pelo São Paulo é uma grande moleza. Inclusive, os 3 filhos do Milton Neves, apesar de ele ser santista fanático, os 3 filhos são torcedores do São Paulo. Mas aquele slogan de que torcer para o São Paulo é uma grande moleza precisa ser adaptado para torcer para o São Paulo era uma grande moleza. Nada acontece. Cheguei a contar para vocês sobre uma negociação com o Domingos Duarte, zagueiro português que estava no Getafe, negociação bem avançada com o São Paulo, o tricolor super otimista do acordo, teve até alguns setoristas cravando que o negócio estava fechado, até mandei mensagem para o Rui Costa em uma das lives ao longo da semana passada, o Rui falou, não está perto assim, a grana é difícil, enfim. E no final das contas também o Domingos Duarte ficou distante, São Paulo sofrendo com todas as dificuldades em relação a contratações. Pessoal, Nicola Marcos Braz seria uma boa no São Paulo? Negócios _política. É assim, o Marcos Braz fez um trabalho muito bom no Flamengo, muito bom. Se beneficiou de um clube com enorme capacidade financeira. O Braz é daquele cara malandro, né? Um cara que gosta de aparecer, faz a política da boa vizinhança, mexe bastante com a imagem dele. Deu alguns deslizes no Flamengo, chegou a morder a virilha de um torcedor do Flamengo, enfim. Mas acho que o saldo foi bem positivo no Fla. Foi para o Remo, conseguiu acesso no Remo da Série B para a Série A, e quando da estreia do Remo na Série A, ele acabou indo embora, ninguém entendeu ao certo o motivo. O que eu posso te dizer é que há uma pressão muito grande para a demissão do Rui Costa, com membros do Conselho até abrindo um pedido oficial pelo afastamento do Rui Costa, mas nesse momento o presidente do São Paulo luta para a permanência do Rui Costa. A avaliação do Arrem Assis e também do Rafinha, que é o braço direito do presidente, é de que o trabalho do Rui Costa é bom, e eles vão tentando segurar, na medida do possível, a permanência do Rui Costa, tá? Eu tenho dúvida se o Marcos Braz seria a solução. E aí, só para completar, né, negócios... E aí eu já queria até deixar essa pergunta para vocês. Quais são os bons executivos de futebol em atividade no Brasil? A gente reclama muito da falta de técnicos brasileiros, e isso é real, mas, cara, a falta de executivos de primeiro nível também é um negócio que me causa susto, tá bom? Mais um superchat. Eu, como São Paulino, gostaria de ver ele no lugar do Rui Costa, porque ele tem uma malandragem, é verdade, uma malandragem que é boa no meio do futebol. Sou Bruno de Itapetininga. Brigadão, Bruno, pelo superchat. Você tem razão nesse ponto. O Marcos Braz é um cara que se vende bem, ele vende bem o clube dele, ele tem boa relação com os empresários, é aquela figura que se relaciona bem com praticamente todo mundo, né? É bem mais fácil fazer futebol no Flamengo com toda a capacidade financeira que o clube tem do que no São Paulo, em que você não tem grana, por exemplo, para contratar Vitor Sá e Domingos Duarte. Mas, boa, tá registrado aqui, ó. Deixa eu pegar mais participações de vocês.
O Gilmar Lima escreve: a negociação com o Vitor Sá travou. Ele quer mais grana, tomara que o Rui Costa não aceite. Já mandei mensagem para uma fonte próxima uma pessoa que trabalha com o Vitor Sá. Vou tentar aqui também. Falando sobre o Vitor Sá, o Silmar Lima perguntando notícias do São Paulo. Deixa eu falar uma notícia além dessa do Vitor Sá. O Tricolor hoje tem 7 atletas cujos contratos se encerram em dezembro. Tá? Alguns são atletas da base, o Yang, um outro goleiro, tem também o Matheus Belém, mas tem jogadores mais importantes como Caleri, Lucas Moura, Luan e o Tolói. O caso mais grave de todos é certamente o do Caleri, né? Alguém com quem o São Paulo negocia há mais de 6 meses e ainda sem avanços. É difícil a situação, né? Quando você não tem dinheiro, o negócio fica sempre mais complicado. São Paulo tem uma dívida com o empresário do Caleri e ainda dá renovação do contrato. São Paulo tem uma dívida com o Caleri, tem uma dívida com o empresário do Caleri pela renovação, tem uma dívida com o Caleri relacionada a pagamento de prêmios, tem uma dívida com... Não, aí são só essas 2 dívidas mesmo, né? Só que além disso, o Caleri também quer um reajuste salarial. O Caleri entende que precisa receber o mesmo patamar financeiro do Lucas Moura. O Lucas ganha 1.800, o Caleri está na faixa de 1.300. Só que, para piorar a situação, hoje o futebol do Caleri, hoje não, desde o início da temporada, o Caleri tem tido muita dificuldade, perdido muitos gols, não tem sido um cara extremamente eficiente como se imaginava. E aí, diante desse cenário, com o pedido de aumento dele, a coisa não avançou. A partir de 1º de julho, ou seja, em menos de um mês, ele já vai poder assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Vale a lembrança de que no Brasil ele tem afirmado que não pretende jogar em outro clube que não São Paulo. Mas o Flamengo monitora essa situação e River Plate e Boca são 2 velhos interessados no Caleri. Eles cogitam a possibilidade de ter o Caleri há bastante tempo. É que para o São Paulo nunca valeu a pena. Se esse impasse em relação ao Caleri prosseguir, eu não vou ficar surpreso que existam propostas oficiais de Boca e River Plate para que o Caleri se transforme em reforço na próxima temporada. Então, São Paulo tem cerca de 21 dias para renovar o contrato com o Caleri e não correr o risco de perder o atacante argentino. A situação do Lucas Moura é uma situação mais complexa, porque ele está machucado, só vai voltar a ter condição no fim da temporada, e até lá, imagino que exista tempo para entender se ele vai topar continuar jogando, se ele aceita uma redução salarial, e acho necessário que ele aceite, até porque a passagem do Lucas Moura desde que ele volta ao São Paulo é muito ruim. O custo-benefício dele é tenebroso. É um cara que custa caríssimo, era o salário segundo mais alto até o Oscar se aposentar. O Oscar se aposenta e ele passa a ser o salário mais alto. E a verdade é que dentro de campo a coisa não tem funcionado. Uma sequência gigante de contusões e a coisa não tem andado. Beleza? O Marco Aurélio. É furada, Bino, sai correndo São Paulo em relação ao Vitor Sá. O Murilo da Silva, eu gosto do Vitor Sá, ele não pode ser só muito caro, né? Murilo da Silva. Nicola, tudo bem? Sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Como é que está a negociação do São Paulo com o Domingos Duarte? A negociação esfriou. O Tricolor não conseguiu chegar à cifra que o Domingos Duarte pedia e dá para dizer que hoje está mais para o negócio cair do que avançar. O Gilmar Lima está completando que o Vitor Sá estava na Rússia e o futebol por lá é fraquíssimo. Severino Costa, que negócio é esse que saiu no áudio que o São Paulo vai perder o Vitor Sá? Pois é, estava confirmando, estou só esperando a resposta ou do São Paulo ou do representante do atleta. Tinha prometido para vocês, tinha falado para vocês que mandei mensagem para uma fonte do São Paulo e outra fonte do Vitor Sá, tá? Informação importante, hein? Respostas do São Paulo e também do staff do Vitor Sá. A resposta do São Paulo. Pergunta que eu fiz. Passando para saber se o negócio com o Vitor Sá subiu no telhado. A resposta dessa fonte no São Paulo. Não me parece que tenha ocorrido isso. Ou seja, tudo encaminhado, certo? Foi o que eu entendi a partir da resposta. A fonte ligada ao jogador. Passando para saber o que ainda emperra o acordo com o São Paulo. Até onde sei, está tudo encaminhado. Então a informação do UOL dando conta de que Vitor Sá e São Paulo estão distantes foi desmentida pelo
por um dos representantes do atleta e por um dirigente importante do tricolor, tá? Deixa eu tentar avançar com o dirigente, com o empresário. Você tem ideia de quando ele faz exame médico? Porque aí, com o exame médico, é o sinal de que a coisa encaminhou mesmo, né? Entre e sai, né? Vamos lá. O UOL publicou que a negociação entre Vitor Sá e São Paulo ficou distante e que poderia travar. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo localizar o que foi escrito. Vitor Sá, São Paulo. Aqui, ó. Negociação entre São Paulo e Vitor Sá trava. Existe uma pequena diferença entre o que o tricolor ofereceu e o que o atacante de 32 anos quer receber. A proposta do São Paulo é de um contrato até o fim de 2029, com salários e luvas de 700 mil até o fim de 26 e cerca de 1 milhão nos anos seguintes. Vitor Sá sinalizou que aceitava, sem assinar o vínculo, mas recuou depois. O São Paulo não está disposto a aumentar os valores, enquanto o atacante bate o pé, pedindo um pequeno aumento nos salários. A informação não foi do UOL, e sim do Gilfrida, do GE, tá bom? Começou a live, e aí eu perguntei para uma fonte do São Paulo e para uma pessoa ligada ao Vitor Sá. Vou começar lendo a resposta da pessoa, do staff do Vitor Sá. A pergunta foi assim: passando para saber o que ainda emperra o acordo com o São Paulo. Até onde sei, está tudo encaminhado. Tá? Aí perguntei, você tem ideia de quando ele vai fazer os exames médicos? Ainda não sabemos. Chegou a ver a matéria do GE? Aí mandei também uma mensagem para uma pessoa do São Paulo. A pergunta foi assim: passando para saber se o negócio com o Vitor Sá subiu no telhado mesmo. A resposta: não me parece que tenha acontecido isso. Não me parece que tenha acontecido isso, tá? Então, o discurso de São Paulo e staff do Vitor Sá de que a coisa está encaminhada, está a ponto de acontecer, em vias de acontecer, embora ainda não exista até esse momento uma data para realização dos exames médicos que permitiriam a assinatura do contrato, tá? A família Santana, René que está no Vitória é empréstimo da... Não, eu estava explicando já, o René foi comprado, né, pelo Vitória. O Juscelino Patrício, João Freitas, Rodrigo Marcondes. Para você, Dorival Júnior fará a campanha melhor ou pior do que ele fez no ano passado, com apenas uma contratação? Rodrigo, imagino que o São Paulo vá contratar mais reforços até 20 de julho. É que a gente, eu e vocês, somos muito acelerados, né? A gente é desesperado, para falar a verdade. É uma ansiedade monstruosa. E eu entendo vocês porque eu também sou assim. Eu adoraria que todos os reforços já tivessem sido contratados, enfim. Quanto mais reforço, melhor. Mas ainda resta, para a abertura da janela de inscrições, 1 mês e 11 dias. Então, contratar agora significa gastar salário antes do tempo. Vale, por exemplo, citar o caso do Vitor Sá, né? O Vitor Sá ainda tem contrato com o Krasnodar até 30 de junho. E embora já esteja meio certo que ele não vai ficar por lá, talvez se o São Paulo anunciar que ele já foi contratado, talvez o Krasnodar fale, então tá bom, então o São Paulo paga o salário desse mês. E por lá ele ganha mais de R$1 milhão mensais, enfim. É só para vocês entenderem como muitas vezes a pressa, nesse momento, é inimiga da perfeição. Para os clubes é mais vantagem postergar essa história, tá? Qual a chance de hoje o Caleri ficar? A pergunta é do Gilardino. Gilardino, se você ligar para qualquer pessoa no São Paulo, a resposta é de que ele vai ficar, tá? Peraí, tô só pegando um negócio que caiu. A resposta é de que ele vai ficar. O problema é que o São Paulo diz isso há meses. E há meses o contrato não é renovado. Cara, tem boi na linha, tem alguma coisa estranha. É um baita ídolo, é um cara que é referência do torcedor, é um cara que de fato veste a camisa do São Paulo como um torcedor dentro de campo, mas a coisa não tem andado. E a partir de 1º de julho, ou seja, em 21 dias, o Caleri vai estar disponível para assinar pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior. O Gonzales Metilli no São Paulo. Existe esse jogador ou é uma... Existe. Francisco Gonzales Metilli. Confesso que nunca havia ouvido falar. Jogador do Belgrano, 29 anos de idade, veste a camisa 11. Temporada de 15 jogos, 4 gols.
Titular e autor de um gol antes da pausa para a Copa do Mundo. Avaliado em 2 milhões de euros. Esquece. Nem vou mandar mensagem. PH, posso até mandar mensagem, né? Não custa nada. Mas, cara, o São Paulo não tem grana para fazer investimento desse nível. São Paulo, hoje, está em busca de atletas que cheguem de graça. E até os de graça, como o Domingos Duarte e o Vitor Sá, vocês têm percebido toda a dificuldade e morosidade. Está muito difícil para o São Paulo fazer futebol sem grana, né? Cheguei a contar para vocês num vídeo recente, cara, que o São Paulo, hoje, por exemplo, está bem distante daquelas duas metas estabelecidas pelo fair play financeiro, né? As metas que dizem respeito assim, a partir desse ano, uma agência foi criada para regulamentar e para fiscalizar os clubes. Esse é o termo certo, para fiscalizar os clubes. E os clubes não podem exceder alguns padrões, né? Por exemplo, você não pode gastar mais de 70% das suas receitas com o departamento de futebol. O São Paulo gasta 90%. O seu déficit operacional não pode ser superior a 2,5%. Do São Paulo era de 38%. E tudo isso causa um enorme desespero no São Paulo. O São Paulo precisa urgentemente reduzir custo e, ao mesmo tempo, urgentemente trazer novas receitas. E a gente não vê nenhum desses movimentos sendo feitos, né?